Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bem Pra Ti. E no episódio de hoje nós vamos mergulhar em um tema que gera cada vez mais discussões: o autismo e o TDAH. Será um rótulo ou uma realidade? O jeito de ser virou transtorno? Será que estamos medicalizando comportamentos naturais ou estamos finalmente dando nome e suporte a desafios reais? Fica com a gente porque essa conversa promete ser muito esclarecedora e, acima de tudo, né, gurias, necessária. Estamos aqui então com a médica pediatra, doutora Madalena Rota. Seja bem-vinda aqui ao nosso episódio, ao nosso bate-papo, à nossa conversa. E também com a residente em psiquiatria, Sandrine Andreola. Gurias, sejam bem-vindas aqui ao nosso bate-papo, à nossa conversa, como eu gosto de chamar, né? Porque o podcast é isso, é uma forma da gente trazer informação de uma forma mais leve, descontraída, num tema tão importante. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem para a nossa audiência, contassem um pouquinho da trajetória de vocês, das curiosidades, porque antes de vocês serem profissionais, vocês também são pessoas aí que têm diversos papéis na nossa sociedade. Bom dia, Marga. É um prazer estar aqui com vocês nesse novo bate-papo, né? E eu sou a Madalena, eu sou a pediatra aqui em Panambi já há algum tempo e eu participo em vários setores da comunidade, como mãe, como pediatra, como mulher, né? Então, estamos aí e muito contente de participar novamente dessa discussão que é muito importante e faz parte hoje do dia a dia como profissional, como mãe também, né? A gente tem se deparado muito com esse tema e realmente é de muita relevância a gente participar e conversar a respeito desses transtornos do desenvolvimento e que fazem parte da vida da sociedade hoje em dia. Como muito bem a senhora colocou aqui para nós, né, a doutora Madalena, já conhecida em Panambi, aqui na nossa região, por cuidar também das nossas crianças e dos nossos adolescentes. São diversos papéis que hoje uma mãe tem, uma mulher empreendedora tem, e esse também é um desafio quando a gente fala desses transtornos, né? Então, vai ser um bate-papo, tenho certeza que muito necessário e esclarecedor para a gente, inclusive, trazer mais conforto para quem também está vivendo e passando por tudo isso, né? Doutora Sandrine, seja bem-vinda de Pejuçara, então, para o mundo, digamos assim, né? Pejuçara, nossa cidade vizinha aqui, que a gente tem um carinho muito grande, e como eu comentava nos bastidores, que bom a gente ver, assim, profissionais aqui da nossa região que estão vindo para nos ajudar com especialidades como a psiquiatria, que é extremamente importante e fundamental, inclusive para os dias atuais, que a gente está mais aberto para discutir as questões de saúde mental. Com certeza, então eu vou me apresentar. Meu nome é Sandrine Andreola, então eu sou médica, faço residência em psiquiatria em Santa Maria, pela Universidade Franciscana, estou no 3º ano da residência médica e concluo minha formação já no início do ano que vem e vou seguir meus atendimentos daí, também já iniciei, né? E no próximo ano também quero seguir aqui em Panambi. Olha só, que coisa boa. Gurias, e como é que vocês despertaram essa vocação de ser médicas? Eu digo que é uma vocação, cuidar da saúde das pessoas, ajudar as pessoas, não é para qualquer um, eu tenho certeza disso. Eu sempre brinco que eu não serviria para essa área da saúde, porque só de ver sangue eu já estou desmaiando, então imaginem como é que eu ia ajudar as pessoas. Então eu sempre digo que eu acho que a gente já vem com essa vocação desde o nosso nascimento e a gente vai potencializando essa vocação no decorrer da vida. Como é que vocês se descobriram na área da saúde, se descobriram fazendo medicina e querendo ajudar as pessoas?
Olha, Marga, eu desde criança gostava muito e foi uma história bem interessante que a pediatra que participou do meu nascimento foi muito importante na vida, e como eu morava em Porto Lucena, numa cidade pequena, perto de Santa Rosa, os profissionais da saúde participavam bastante do dia a dia, do cotidiano. E eu gostava muito, admirava bastante a doutora Sandra na época, né? E foi ali que eu fui me familiarizando com a questão de, quem sabe, no futuro ser médica e depois com a pediatria. Mas foi mais ao longo, a pediatria mais ao longo da faculdade mesmo. Olha que legal, aí você foi descobrindo dentro dessa área da medicina que você queria cuidar de crianças. A medicina é muito ampla, né? Cada vez mais. São muitas áreas, então cada pessoa, eu brinco que na medicina todos podem fazer medicina porque todos vão se identificar com alguma coisa, com alguma área, né, em função de realmente ser algo bastante amplo, né, então tem alguma coisinha que alguém vai gostar de fazer. E não precisa gostar, eu brinco que não precisa gostar de sangue, né? Por exemplo, a nossa área não precisa... Então eu poderia fazer. Poderia, com certeza. Ai, que bom, né? Eu acho que essa questão do cuidar das pessoas é algo realmente muito gratificante, né? Ver que a pessoa, tu conseguiu ali devolver para ela a qualidade de vida, né? A oportunidade de viver é algo assim extraordinário. E você, Sandrine, como é que você se descobriu? Já brincava na infância de ser médica? Brincava de ser médica, mas na verdade eu optei por fazer medicina porque era um pré-requisito para eu ser psiquiatra. Então, desde o início, eu sempre quis ser psiquiatra. Quis essa especialidade. Sempre, e por que te trazia, te remetia a essa especialidade? Por experiências pessoais que eu tive, profissionais que me ajudaram quando eu precisei, psicólogos principalmente, e também experiências na família, do quanto tu ter um suporte em saúde mental faz diferença na tua vida. E eu queria me especializar nisso para também conseguir dar suporte para outras pessoas. Então, quando eu decidi fazer medicina, era porque era um pré-requisito para eu ser psiquiatra. Então, sempre foi essa a vontade. Que bacana. E como é que vocês estão vendo, gurias, essas duas áreas de vocês na atualidade, né? Psiquiatria, que trabalha em toda essa questão da saúde mental, como bem eu coloquei, eu acho que a nossa sociedade está mais aberta para discutir isso, a gente está reconhecendo a necessidade de ter uma boa saúde mental, para poder ter uma saúde física, que tudo está interligado. Ainda bem que a gente está tendo mais acesso às informações, também podendo se educar mais. E eu sempre brinco que o podcast Bem Pra Ti, ele nasceu com essa função, com essa missão de levar as informações qualificadas, curadas, bem apuradas, com profissionais renomados, sérios, né, no mercado, para a nossa comunidade, para que elas possam muitas vezes identificar o que está acontecendo com elas e pensar, poxa, eu preciso de ajuda, não tá legal isso aqui, eu posso pedir ajuda, não é feio, não é... Porque a gente tinha muitos mitos também em relação a várias coisas, tanto na questão da pediatria, né, que as mães muitas vezes deixavam de pedir ajuda quando observavam e identificavam alguma coisa nos seus filhos, porque tinham vergonha, não tinham acesso, quanto mais na questão da saúde mental. Era muito velado, né, era muito feio por muito tempo dizer que você não estava bem, que você estava talvez enfrentando uma depressão, uma ansiedade, enfim, ansiedade nem se sabia que existia, né? Então, o quanto as áreas de vocês também evoluíram com essa evolução da sociedade. Com certeza, a pediatria é a base, né? A gente acolhe tanto os quanto as crianças. Então é muito importante, eu digo que é um médico da família, porque a gente tá ali, muitas vezes uma mãe que tá num puerpério, passando por um momento difícil, de uma depressão pós-parto, daqui a pouco tá sendo difícil a criança, o dia a dia.
Então a gente identifica, pode ajudar, também drena para profissionais, né? Então é muito importante, eles confiam na nossa opinião, no nosso conhecimento e no nosso encaminhamento. Então muitas vezes vai chegar primeiro para mim uma questão de saúde mental e eu vou conseguir ajudar essa família mandando, encaminhando e pedindo ajuda, suporte para um neurologista, para um psiquiatra, para outro profissional que vai dentro da sua especialidade poder encaminhar melhor e ajudar mais ainda essa família. É um trabalho integrado, né? Sim. Em relação à psiquiatria, a gente nota que depois da Covid-19 parece que se deu uma importância maior à saúde mental, né? Então a gente está aí para ajudar as pessoas que precisam. Muito bem, e nós estamos aqui para falar sobre duas questões bem importantes, contemporâneas, né? Desafios novos também dentro da área da saúde, que são os transtornos, né? O transtorno de TDAH, que seria o transtorno da atenção, mais conhecido, e também o autismo, né, gurias? Como é que vocês estão percebendo isso? Como é que está chegando isso para vocês que são profissionais desta área? E eu gostaria que vocês explicassem para quem nos assiste, para quem nos escuta, como é que identifica, quais são as características, porque nós também estamos acompanhando uma banalização desses transtornos, e eu comentava com vocês que eu escuto alguns podcasts, vejo profissionais assim já de longa data dizendo: eu acho que eu estou com TDAH, eu acho que eu tenho autismo, né? Então parece que está se naturalizando, se banalizando questões muito importantes que não podem ser tratadas desta forma. É isso mesmo ou eu estou equivocada? Tudo que quando se fala em saúde deve se ter seriedade, e quando se fala em transtorno do espectro autista e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, são questões que devem ser muito levadas a sério, né? E para isso que as famílias devem receber um acompanhamento, porque são transtornos que começam lá na infância, a percepção. Por isso que o pediatra, o psiquiatra, eles são muito importantes, o psicólogo, todos os profissionais da saúde, mas muitas vezes nós pediatras é que levantamos a hipótese, né? Fazem aquela primeira identificação. Opa, será que isso aí tá certo mesmo? Tá certo ou não? Por isso a importância das famílias terem um acompanhamento desde antes da gestação e depois da gestação, com o nascimento do seu filho, terem um médico, um pediatra, os profissionais que estão acompanhando seriamente, fazendo para poder ter um diagnóstico correto, porque isso vai ser, não é da noite para o dia. Eu acordei com TDAH, eu acordei com autismo. Ou amanhã, hoje eu acordei e amanhã eu já não estou mais. Não é assim, né? Isso é um transtorno que o nome diz transtorno, né? Mas é algo que vai ser levado para a vida. Então, o quão importante isso é, o quão sério é. Então, por isso que não podemos banalizar. Mas, como pediatra, a gente percebe sim um aumento significativo no diagnóstico e também no aumento do número de casos que temos na sociedade. Isso é uma realidade, né? Nos consultórios a gente percebe com certeza. Eu que tenho já 15 anos de trabalho na pediatria, isso a gente nota que lá inicialmente era um caso ou outro, né? E que hoje realmente isso aumentou significativamente. E com certeza depois da pandemia mudou a realidade das nossas vidas, e com certeza esse diagnóstico apareceu muito mais. Até pela maneira que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje nós temos
também mais acesso a informações, claro que sim, mas também nós temos menos convívio social. As mídias também, as crianças estão tendo acesso muito cedo, daqui a pouco muito tempo nas redes, né? Muito tempo de tela. Isso também gera comportamentos que nem sempre são o transtorno do espectro autista ou mesmo TDAH, mas leva uma mimetização dos sintomas e sinais, né? Muitas vezes a criança fica mais ansiosa porque ela não aprendeu a esperar, porque nas telas tu passa o dedo, tudo é imediato. Tudo é imediato. Quando nós éramos criança, nós tínhamos que esperar o comercial passar para nós assistir o desenho que nós queríamos, né? Nós somos uma geração que já tínhamos TV, rádio e tudo mais, mas nós fomos treinados a esperar. Hoje, as nossas crianças, e vejo pelo meu próprio filho, pelas crianças que a gente convive no dia a dia, eles não querem esperar, por exemplo, dentro do carro, sem pegar alguma coisa, né? Então, realmente é algo que participa da nossa sociedade e que deve ser levado a sério mesmo. Então, tanto o TDAH quanto o autismo, né, eles são transtornos do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer uma forma como o cérebro se desenvolve e vai funcionar durante a vida. Por exemplo, o TDAH ele vai ser caracterizado por déficit de atenção, hiperatividade ou impulsividade. E isso vai causar um prejuízo significativo na vida da pessoa que tem. O autismo já ele vai ser caracterizado por dificuldade de comunicação e interação social, comportamentos mais restritivos e repetitivos, e isso também vai causar prejuízo na vida da pessoa que tem. Então é muito mais do que um traço, assim, né? São transtornos que eles causam prejuízo, e isso que diferencia de apenas um traço ou uma característica. E por isso eles demoram tempo para serem identificados. Vocês têm um protocolo que vocês têm que seguir e fazer essa avaliação durante um tempo para identificar se é ou não? Como é que funciona essa parte da identificação? A identificação ocorre quando o paciente realmente procura o atendimento, né? E quando ele procura o atendimento, geralmente é porque os sintomas estão causando realmente o prejuízo, daí a gente faz a investigação diagnóstica. Por exemplo, no autismo, ele é caracterizado por níveis de suporte, né? Tem o nível de suporte 1, 2 e 3. No nível de suporte 3, já seria uma criança um pouco mais comprometida, às vezes não consegue nem falar, enfim. Então, é algo que faz com que os pais procurem ajuda mais cedo. Já o nível de suporte 1 seria um autismo um pouco mais leve, a gente poderia dizer, moderado, né? Mais leve, E daí poderia só chamar atenção lá na adolescência, quando as demandas sociais são maiores, e daí fariam com que a pessoa procurasse mesmo ajuda, porque pela essa dificuldade da comunicação social, da interação social, então levaria a procurar ajuda nesse sentido. Então por isso que o acompanhamento desde cedo é muito importante, né, para a identificação mais precoce, porque quanto mais precoce a identificação, mais cedo a criança entra em acompanhamento, porque o tratamento no geral é multidisciplinar, né? Com suportes, por isso que fala nível de suporte, que é o nível de acompanhamento que essa pessoa, que essa criança vai demandar. Então, quanto maior o nível, digamos assim, mais ela vai precisar de atendimentos e mais tempo no geral, né? Para ela poder ter uma qualidade de vida e conseguir ser proposta na sociedade conforme a sua realidade. Mas assim, no geral a gente percebe que os pais, eles nos procuram principalmente quando a criança não fala. Mas o autismo não significa simplesmente não falar, né? Porque falar é o ato da comunicação, mas na verdade a comunicação é muito mais do que isso, é desde o olhar, né? Desde um gesto.
Então, por isso que a identificação mais cedo, hoje, cada vez mais, a gente atenta para alguns sinais que um bebê pode dar, que muitas vezes é até a falta de olhar, da conexão com a mãe, uma criança que expressa pouco ou expressa demais, uma criança que pode derrubar, pode cair a casa e ela não dá bola. Isso não se incomoda. Não se incomoda, isso pode chamar atenção, como aquela criança que não para de chorar, tudo é irritativo, né? Então muitas vezes o profissional ou os pais vai se preocupar com isso, né? Então, por isso que a gente sempre diz que o nível, quanto mais cedo, melhor para a iniciação das terapias. Mas o diagnóstico em si não é numa consulta que a gente vai conseguir dar, é realmente do acompanhamento, e ele é multidisciplinar. Então não é o pediatra que vai dizer, não é autista da primeira consulta, na primeira intervenção. Vai precisar de informações, bastante informações que vêm desde a escola, dos amigos, do meio que aquela criança está participando, e psicólogos, né, psiquiatras, que então vai ser fechado o diagnóstico. A média hoje seria dos 3 anos em diante. É difícil tu dar o diagnóstico de um transtorno do espectro autista antes dessa data. É claro que essa criança, muitas vezes, esse bebê vai estar em acompanhamento, vai estar em investigação, mas a gente provavelmente não vai ser dito ou dado um laudo, digamos assim, antes dessa, mais ou menos dessa faixa etária. Perfeito. A gente já comentou aqui, né, que o número de diagnósticos tem aumentado, principalmente em relação ao autismo, e eu queria que vocês me ajudassem a desconstruir muitos mitos que tem em relação à causa, né? A gente escuta tantas desinformações e inverdades em relação à causa do transtorno, principalmente do autismo. E eu gostaria que vocês me ajudassem em relação a isso, porque a gente sabe também que é um processo que está sendo investigado, mas existem evidências em relação à genética, evidências em relação ao ambiente, né? Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre essa questão. E aí as pessoas, enfim, depois ali da Covid-19, que a gente começou, bem como vocês colocaram aqui, a gente está vivendo num outro modo e talvez observando mais as pessoas, se observando mais, estamos num momento diferente, né? E talvez isso também tenha potencializado a gente diagnosticar mais, não que não existisse antes, mas talvez agora a gente está tendo um olhar maior para essas questões. Como é um transtorno que ele mesmo diz, né, do desenvolvimento, o desenvolvimento faz parte do meio também, né? Então, por que crianças que são submetidas a um nível de estímulos maiores na infância, daqui a pouco vão ter um QI maior na vida adulta? Então, por que uma criança que foi exposta muito cedo às telas, à falta de comunicação ambiental, daqui a pouco também vai ter comportamentos com mais diferença de relacionamentos? Então tudo faz parte do meio que a gente vive também. Mas inicialmente se imaginava que o autismo era algo somente genético. Hoje a gente tem visto que é multifatorial, né? Tem o autismo genético, mas também o ambiente hoje, a epigenética, tem se mostrado como fator também do desenvolvimento dessas patologias. E por que a gente está diagnosticando mais? Acredito que sim, que devido ao nível de informação, da atenção tanto dos médicos, tanto dos profissionais, quanto das pessoas que têm mais acesso ao diagnóstico, também a ampliação, como nós havíamos comentado antes,
dos quesitos para dizer que tem um transtorno ou não. Então isso, acho que realmente o nível de informação é algo que foi decisivo para esse aumento no número de diagnósticos. E TDAH também funciona assim? Sim, funciona assim. Tanto o TDAH quanto o autismo, eles têm um fator genético muito, muito importante para a determinação do desenvolvimento ou não. A herdabilidade desses transtornos gira em torno de 70% a 80%. Então é muito comum que um paciente com autismo ou com TDAH tenha algum parente que também tenha esse diagnóstico. E talvez esse parente nem tenha sido identificado, muitas vezes, né? Se for um quadro mais leve, possivelmente não. Não tenha. Se a gente for parar para pensar na nossa infância, se tu pensar na nossa classe, da primeira, quinta série, daqui a pouco existia algum colega ou alguém que a gente imaginasse que daqui a pouco, mas era só a gente na época era o diferente, né? E ele ia passando, daqui a pouco alguém ia pensar em alguma coisa lá na adolescência, quando esse transtorno ia gerar algum prejuízo, né? Enquanto isso vai indo, né? Então eu sempre digo que o autismo leve é o que mais, ou o TDAH mais, com menos características, digamos assim, a criança ela vai indo até que alguém diga não, tem algo errado aí, porque ela passa mais despercebida nos ambientes onde ela se relaciona, né? E os casos graves, claro, inicialmente é mais fácil de identificar. Por exemplo, uma criança que chega aqui e quebra tudo de cara, né? Alguém logo já vai dizer, não, tem alguma coisa séria aí, né? Mas, então, eu acredito que as crianças que têm um maior déficit de atenção e aprendizado tem um menos diagnóstico do que essas que são hiperativas mesmo, que não param. Que demonstram mais. Às vezes aquela criança que ela tem um transtorno de déficit de atenção, ela é quietinha, mas ela não está conseguindo se concentrar, ela não está conseguindo focar naquilo que ela precisa, não expressa mas isso. ela não expressa. Então essa é que passa batido nos olhos do professor, batido nos olhos do pediatra, batido nos olhos do psiquiatra, do neurologista. Então é essa que vai indo sem diagnóstico e daqui a pouco fica maior e já teve todo um prejuízo. Um prejuízo emocional, né? Daqui a pouco essa criança ela já desenvolveu daí junto uma ansiedade, uma baixa autoestima, porque ela não conseguia aprender, ela não conseguia se relacionar, ela não conseguia ficar com aquele grupo de amigos, né? Não conseguia fazer amigos, né? Eu ouço muito isso na atualidade. Com certeza. E hoje o isolamento social. Isso, aquela criança que muitas vezes não é só aquela criança que não brinca com os outros, mas daqui a pouco não consegue firmar as amizades, não consegue se enquadrar num grupo. Um dia tá com um grupo, outro não se identifica. Ou o grupo não aceita, né? Então, na verdade, esses transtornos, eles é saúde mental, né? Eles vão acabar em algum problema que vai atingir essa questão mental, e o prejuízo social é sempre difícil, né? Então por isso que é importante, claro, quando tem a patologia, ser identificada, para gerar uma qualidade de vida no futuro, a pessoa saber que tem, tratar, e também toda uma questão de aceitação social. E o TDAH, ele não vai sempre se apresentar com déficit de atenção, hiperatividade, impulsividade. Dependendo da fase da vida que a criança, ou enfim, o adulto estiver, vai predominar uma característica. Por exemplo, na criança, na fase escolar, o que vai predominar é a hiperatividade, é isso que vai chamar atenção. Aí já na adolescência vai predominar os componentes mais desatentos e impulsivos. E no adulto o que vai predominar é a desatenção mesmo. Olha só. O adulto ele vai ficar procrastinando, não vai conseguir terminar tarefas, não vai conseguir se destacar tanto no ambiente de trabalho, e tudo seria em função dessa desatenção, que é o que mais predomina no adulto. Olha só.
imagina quantos adultos a gente pode ter aí não diagnosticados, né? Com certeza. Mas sempre nós temos que pensar como que algum prejuízo ela já vinha desde a infância. Demonstrando. Não é uma criança que passou tudo bem, que é super bem na escola, que... E do nada eu não tô conseguindo ter atenção no meu trabalho, é porque eu tenho TDAH. Esse prejuízo já vem na minha vida de alguma forma se apresentando. E isso é importante que a senhora fala, porque bem isso de novo, essa banalização, né? A gente ouve muito adultos falando isso. Eu acho que eu me descobri com TDAH. Acho que não é assim, não vem do nada, né? Então, tu já vinha dando sinais lá do teu passado, então tem que olhar para tudo isso também, né? E a banalização da medicalização também, né? Porque a medicação, apesar, é um dos tratamentos, mas não é só. Por isso que, como nós estávamos falando, é multidisciplinar, né? Então a pessoa que tem o transtorno, além de somente tomar uma medicação, ela vai ter que fazer terapias que para melhorar a qualidade de vida, né? Porque só a medicação ela não vai conseguir trazer aquela cura imediata, né? Como, por exemplo, você tem uma febre ou uma dor, vai tomar um analgésico e momentaneamente, claro, sempre tem uma causa, né? Mas vai passar, né? Então, por isso que é todo um contexto social e precisa não ter essa banalização da medicalização, né? No caso do autismo, por exemplo, a gente só vai fazer uso de medicação psiquiátrica, a gente só vai prescrever em casos de agressividade e irritabilidade. Aí a gente vai lançar a mão de, por exemplo, medicações como aripiprazol, risperidona, em doses baixas. Mas se não tiver esses componentes, né, de irritabilidade e agressividade, o tratamento vai ser multiprofissional, né? Não vai, talvez, envolver medicação se não tiver esses critérios. Já o TDAH, o tratamento de primeira linha vão ser os psicoestimulantes, né? A lisdexanfetamina, o metilfenidato, e daí realmente nesse caso precisa da medicação. Perfeito. Vocês bem colocaram que sobre as causas, né, desses transtornos que estão ligados com questões genéticas, mas também com questões de ambiente, tá? Então, a gente enquanto sociedade, o que a gente pode fazer para melhorar esse ambiente? Porque eu posso ter a predisposição genética, mas eu posso não manifestar esse transtorno, é isso? É porque, na verdade, assim, a medicina não conseguiu isolar um gene e dizer assim, quem tem esse gene, por exemplo, a síndrome de Down, tem esse gene, quem tem a trissomia vai ser Down. No autismo não foi isolado nenhum gene que vai poder dizer assim, essa pessoa com esse gene é autista. Né? Então vai se basear nos comportamentos e no desenvolvimento que ela vai ter ao longo da vida para poder ter o diagnóstico. E ambiente, a gente vai desde o que a gente se alimenta, perfeito, desde o que a gente vive, desde o que a gente estimula, né? Do que a gente lê, do que a gente assiste, do nosso comportamento enquanto exercício físico, como a gente administra as nossas emoções, né, doutora? Isso aí. Então, isso todo é a vida, na verdade, né? O ambiente é a nossa vida. É a bio, né? É a bio. Então, é isso tudo que impacta, né? Nesses transtornos. Então, hoje a gente tem falado muito que, por exemplo, numa mãe que vai engravidar, todas se preocupam hoje com essa preparação, né, doutora? Uma preparação, desde uma questão alimentar, né? Não que existe algum alimento que vai salvar alguém de não desenvolver tanto o TDAH quanto o autismo, mas é todo uma preparação antes da gestação. Por exemplo, também coisas que aumentam o TDAH e o autismo, medicamentos durante a gestação, por exemplo, né? Medicações psiquiátricas. Na verdade, eu tenho uma medicação
em específico que aumenta o risco de autismo, que é o ácido valproico. O ácido valproico aumenta o risco de autismo. Mas demais medicações psiquiátricas, sempre é bom conversar com o psiquiatra para ver, né? Às vezes causa mais mal a mãe não estar tratada na gestação do que... Daí cada caso é um caso. Mas aquela questão, por exemplo, de uma mãe nunca soube de nada, nem sabe que está grávida, daí vai tomar alguma coisa, né? Ou vai deixar de fazer uma reposição de ferro. Hoje a gente tem ligação de anemias, baixa de vitamina D, por exemplo, né, com desenvolvimento ou aumento dos sintomas da agitação, por exemplo, né. Então, é tudo questões que a gente deve contextualizar. Não é, digamos, uma coisinha só que vai dar o diagnóstico ou não. Mas, com certeza, a gente deve ter um preparo desde antes de iniciar a gestação e depois, né. Hoje também a questão da tecnologia, ninguém escapa, né? A tecnologia, o celular, o smartphone, tudo é tecnológico. Claro que faz parte da nossa vida, mas as crianças não devem ser expostas tão cedo, porque ela deixa de aprender de se comunicar com o ser humano e ela vai estar só repetindo. Por exemplo, alguns pais pensam, que prejuízo meu filho vai ter de não estar sabendo as cores em inglês. Na verdade, isso, claro que faz parte do desenvolvimento, o aprendizado, o acúmulo de conhecimentos, mas tu saber as cores aleatoriamente não significa que você tenha um nível de conhecimento maior do que eu, que não sei ainda. Porque se eu sei contextualizar essa cor com o ambiente, com o que aquilo vai gerar para mim, é o que é importante. Agora, simplesmente repetir não vai te dar inteligência, digamos assim, né? Porque repetir, até mesmo um papagaio treinado consegue. Então, por isso que assim, aquelas musiquinhas da internet e coisas que as crianças vão cantando, eu penso, nossa, é muito inteligente o meu filho. Mas será que ele sabe o que ele está repetindo? Né? É porque tu não desenvolve o teu senso crítico do pensar, né? Exatamente. Tu se torna uma máquina treinável, quase como uma inteligência artificial. Exatamente. Então, na verdade, o repetir é a inteligência artificial, mas quem está por trás da inteligência artificial é que realmente tem a inteligência, né? Então, por isso que a gente deve ter um cuidado bem especial, né? Na minha opinião, a gente já pode expandir até aquela questão dos celulares na escola ou não. Eu acho que na parte pediátrica é muito bom não ter, né? Para essas crianças poder brincar, resolver um problema. Por exemplo, o meu filho brigou com o teu, o que a gente faz, como faz, né? Me parece que a gente está pulando muitas etapas e experiências da vida real. E aí está transportando só aqui para o digital e até a própria questão que a gente fala muito, né, gente, do fortalecimento mental passa por essas experiências para você aprender a ser forte, para você aprender a ter resiliência. Como é que você vai aprender se você não passou pelo problema, de como resolver, de como fazer, e na verdade esses desafios são desafios que fazem parte da vida de todos nós e sempre vão fazer, né? A gente brinca que todos os dias a gente acorda já com uma pilha de desafios para resolver. E se a gente não criar essa mentalidade forte também nas nossas crianças, que é uma grande preocupação da atualidade, né? Que nós estamos criando muito bibelôs, assim, né? Que intocáveis, que, meu Deus do céu, que qualquer coisinha a gente está ali protegendo, fazendo uma redoma e tudo mais. Eles não vão saber resolver os seus problemas, né? E vão acumular problemas. Isso. E daí que por isso que a questão psiquiátrica está tão em alta, né? Tão demandada, porque... E eu acho que também tem a ver
com essa geração, a gente brinca, né, que nós somos a geração sanduíche, a geração aí dos 40 mais, que atende os pais e que cria uma redoma com os seus filhos, quer dar tudo para os filhos que não teve, né? Então acho que esse comportamento talvez também tenha influenciado em muitas questões que a gente inclusive está discutindo aqui, né? A sociedade hoje é um desafio para a sociedade, tudo isso, né? As questões psicológicas, elas tiram do trabalho mais do que as questões de saúde físicas, né? Se tu for ver a quantidade de antidepressivos que o Brasil consome, é alta, né? Então, e da onde que vem isso, aonde que está, né? Então, é complexo, mas com certeza é importante. Eu acho que é interessante falar também que o TDAH e o autismo, eles estão relacionados também a comorbidades, né? Por exemplo, uma criança com TDAH, muitas vezes junto com o TDAH, o que é mais comum de se encontrar nela é o transtorno opositor desafiante ou o transtorno de conduta. Na infância é a comorbidade que mais predomina junto com o TDAH. E daí, depois na adolescência, na idade adulta, o mais comum seria depressão, ansiedade, transtorno bipolar e transtorno por uso de substâncias. Então, o fato de ter o TDAH ou o autismo predispõe a ter várias outras doenças psiquiátricas. Por isso a importância do diagnóstico precoce, né? O autismo também, ele aumenta, uma das comorbidades frequentes é a depressão, é a ansiedade. O próprio TDAH, é comum que tenha TDAH e autismo. Então essa questão das comorbidades é um alerta também, né? Que às vezes muitas das vezes, a pessoa não vai ter só TDAH ou autismo. No TDAH em específico, as comorbidades elas ocorrem em 80% dos casos. É um combo. Vem junto, uma coisa vai prejudicando a outra, né? Exatamente. Então, o quanto é importante a gente se atentar para tudo isso, e é bem isso, tudo é hábito, é comportamento, quando a gente fala de saúde, né? Nós temos uma nova forma de viver, uma nova forma de interagir, inclusive, né? A partir das telas. E a gente tem que aprender a equilibrar tudo isso e colocar tudo no seu devido lugar. Talvez esse seja o nosso grande desafio enquanto sociedade, mediar tudo isso, equilibrar, né, para que as coisas fluam aí da melhor forma. E o que a gente pode então dizer para os pais que nos assistem, nos escutam, para a escola, que também é quem recebe, né? Muitas vezes essas crianças, esses adolescentes é quem percebe, para a rede pública de saúde, que é um grande desafio, né? A gente já comentou isso aqui nos bastidores também, porque são muitas terapias integradas, são muitos profissionais especializados, inclusive até para o autismo, né? A questão dos monitores, a nossa sociedade nem estava preparada para isso, agora que está tendo essa formação específica. O que a gente pode dizer para eles em relação a tudo isso e como que a gente pode contribuir também, né, enquanto sociedade, para que a gente tenha, que a gente não banalize essa situação, mas que a gente tenha uma vida mais equilibrada dentro de toda essa diversidade de situações que hoje a gente enfrenta, né? Acho que o principal é a atenção, os pais, os professores, os profissionais da saúde, eles estarem cada vez mais atentos. E é isso que a gente tem visto, né? Eles realmente estão cada vez mais atentos. É isso, a gente percebe com certeza no dia a dia. Os profissionais da educação estão bem atentos e são chaves no diagnóstico, porque muitas vezes quem vai ficar bastante tempo com aquela criança é o profissional lá da escola, né? Aquela criança vai para a escola de manhã e volta à noite, então quem fica o dia todo muitas vezes são esses profissionais, e eles estão sendo chave no diagnóstico, e o diagnóstico precoce, digamos assim. Mas o que a gente pode dar de orientação, que a gente gostaria, é ter uma vida mais equilibrada, né? Mais saudável,
que é o desafio para todos, né? De todas as classes sociais, de todos os níveis socioeconômicos, intelectuais. O equilíbrio é o que está mais sendo difícil de nós mantermos nesse novo normal, né? Exatamente, até porque a sociedade ela nos prega alguns padrões também e a gente tenta se encaixar dentro desses padrões de ser bem-sucedido, de ter felicidade, e às vezes a gente coloca muito a vida no automático e esquece justamente de fazer essa equidade, né, entre os nossos próprios papéis de mãe, de profissional. Muitas vezes parece que a gente está se dedicando mais para uma coisa e pouco para outra, e aí a gente vive esse jogo. Então realmente é um desafio. Mas é importante também a gente dizer aqui que existem as redes de apoio, existem os profissionais, né, que estão aí para ajudar. Não tenha vergonha, peça ajuda. E aí eu quero ponderar com vocês duas situações diferentes, né? Por um lado, a gente tem aquelas mães que muitas vezes não aceitam. Existe isso, gurias? Quero perguntar para vocês. E por outro lado, aquelas pessoas que também ficam procurando, que é o que a gente falou da banalização ali, né? Não, mas eu acho que eu tô com TDAH, porque hoje esqueci minha bolsa, não sei aonde. Então, que a gente também possa ter maturidade nessas questões, né? E eu quero que vocês falem um pouquinho mais sobre isso. E de não ter vergonha de pedir ajuda, de tirar dúvida, de buscar a informação correta, né? De não ficar reproduzindo mitos e inverdades. Acho que esse também é um papel bem fundamental nosso, consumidores aqui de informação, que a todo tempo a gente está replicando alguma coisa, porque eu brinco que hoje todo mundo é mídia, né? Todo mundo tem uma rede social, então todo mundo é mídia. Com certeza. E o luto faz parte de quando você tem uma patologia, mas a gente percebe que quanto maior é o grau desse déficit, por exemplo, de suporte no caso do TEA, que é o espectro autista, no geral o luto é um pouquinho maior, porque é difícil para um pai, para uma mãe aceitar inicialmente que aquele filho que você planejou, ou que não tem alguma coisa que a gente vai ter que aprender a lidar. Então, claro que existe essa parte dos pais que têm, e também esses dois extremos, aqueles que procuram em tudo, né? Então esse realmente o equilíbrio que vai modular, digamos assim. E eu acho que é muito isso, né, gurias? Procure ajuda, né? Tá com alguma dúvida? Tem aí uma equipe de profissionais aqui em Panambi mesmo, a gente estava comentando, né? A gente está cada vez mais qualificado, tem os profissionais especializados. Procure ajuda, né? Peça uma consulta, vamos tirar essa dúvida. Isso está me incomodando, isso está me causando desconforto, isso me deixou com a pulga atrás da orelha. Então vamos nos certificar, vamos tirar essa dúvida, né? Mas também não pode se tornar uma neura isso, né? Muito o que a senhora falou, o equilíbrio da gente entender. Mas eu acho que procurar ajuda e esclarecer é sempre um caminho bem importante. Muito bem, nós estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, então gostaria de agradecer a participação de vocês e colocar então os nossos microfones aqui do podcast à disposição para vocês deixarem aí a mensagem final para quem nos assiste e escuta sobre essa questão dos transtornos, do autismo, do TDAH, o que precisa ficar desse nosso bate-papo de hoje. Então, o autismo e o TDAH é uma realidade, né? E que nós devemos cada vez procurar mais informação qualificada a respeito e ter uma qualidade de vida o melhor possível, né? E lembrando também que esses transtornos, eles só são transtornos porque eles causam prejuízo na nossa vida. Exatamente. Essa tem que ser uma métrica. Esse é um critério diagnóstico, causar prejuízo. Se não causa prejuízo, bom, então é outra coisa. E uma coisa bem bacana aqui que tem na fala de vocês, gurias, que pra mim fica, é essa questão da bio. Bio é natureza, é essa vida natural que a gente recebeu. Então, acho que quanto mais naturalmente a gente conseguir viver isso em todos os sentidos, seja na alimentação, seja praticando exercício físico,
tendo a interação com as pessoas, que é sentar, bater um papo com um amigo, ir numa janta, jogar uma carta, eu acho que a gente tem que reaprender a viver, né? O que eu digo, eu acho que a gente entrou muito num sistema automático, num sistema só produtivo de produzir e produzir e produzir, e a gente está esquecendo o que a vida nos oferece naturalmente, né? Que é a chuva, é o sol, é a terra, é o alimento. Então acho que quanto mais simples, vamos descomplicar as coisas, né? Eu acho que quanto mais natural e simples a gente puder viver, porque a gente nasceu para isso, a gente, né, nasceu habituado para esse mundo natural, melhor talvez a gente vai conseguir encarar as diversidades, né? E lembrar sempre que a gente tem uma rede de apoio para nos ajudar, que a gente não está sozinho, né? A gente tem família, a gente tem profissionais, a gente tem escola, a gente tem amigos. Então a vida se torna mais leve quando a gente consegue ter esse olhar. O ser humano só é ser humano porque é um ser social, né? Vive em sociedade. Então essa é a questão. E se precisarem, estamos disponíveis, né? Eu ia dizer, como é que as pessoas encontram, então, esse apoio de vocês qualificado? Lembrando que esse apoio estuda diariamente essas questões, estuda há muitos anos já, né? Eu brinco sempre com os meus clientes, quando eles dizem assim pra mim, agora eu vou fazer até uma brincadeira assim, mas tudo isso custa o teu trabalho? Tu fez em 2 horas? Não fiz em 2 horas, fazem 20 anos que eu tô estudando para fazer em 2 horas, né? Então isso é muito importante também, saber que tu tem o respaldo de profissionais que estão ali no dia a dia estudando, que tem dados científicos para te ajudar. Isso aí. E cada vez mais se dedicando, buscando, né? Então se atualizando, porque tudo muda e nós estamos no jogo, né? Para buscar e tentar ajudar cada vez com maior qualificação as pessoas. Então, essa é a questão. E encontram vocês na clínica, então vamos lá falar como é que é o nome da clínica, onde que fica a clínica. Então, a Saúde Center é a clínica onde nós atendemos, é na Presidente Kennedy, 898, próximo ao Atacado Novo da Cotripal. Bem localizada. Todo mundo conhece. A doutora Sandrine é uma nova aquisição para Panambi. Olha só, seja bem-vinda. Obrigada. Me sinto muito orgulhosa de estar com essa profissional atendendo agora lá na clínica e com possibilidade de vir para Panambi no próximo ano, né? Então, certeza de vir para Panambi. Olha só, isso aí. Preparem-se, gente, ó. Isso é uma aquisição importantíssima, né? Para nós como sociedade ter uma psiquiatra bem formada, qualificada, atendimento de qualidade para Panambi. Então nós ficamos muito contentes. E nos procurem na Saúde Center, nas nossas redes, né? O nosso contato via WhatsApp é o 3375-6667. Quem quiser marcar uma consulta, um atendimento, pode mandar o WhatsApp ou mesmo nas nossas redes sociais da própria clínica Saúde Center, que certamente alguém vai atender e agilizar o atendimento para marcar um atendimento conosco. Muito bem, obrigada, doutora Sandrine, seja bem-vinda também a Panambi, né? Que coisa boa, boas notícias por aí. Muito bem, então, se você ou alguém da sua família é diferente, não significa que há algo de errado. Ser diferente é parte do que nos faz humanos, né? Mas se essa diferença te causa sofrimento, então, ou te impede de fazer alguma atividade, ou está impedindo o seu desenvolvimento, procure ajuda, porque é um sinal de alerta. E nós estamos aqui para te ajudar a deixar a tua vida melhor, mais leve, mais tranquila e mais feliz. Muito bem, obrigada por estarem aqui conosco e até o próximo episódio.